Bom dia, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais um Produção Profissa. Vamos embora falar de produção cultural. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu venho aqui te ajudar a executar os seus projetos culturais sem risco, sem prejuízo. Vamos embora conversar sobre produção cultural. Seguinte, gente, todos os dias eu venho aqui, para contar para vocês como é que a gente faz para fazer uma produção cultural sem aquele medo de errar, sem achar que a gente está correndo risco, e principalmente sem tomar prejuízo. Mas uma coisa que muitas pessoas perguntam é o que é que faz um produtor cultural. É muito engraçado, porque como eu trabalho com isso há muitos anos, eu sei que a nossa profissão é uma profissão diferente das outras, Não é uma coisa tradicional que você acorda, vai para o seu trabalho e sei lá, e de noite você volta para sua casa e no final de semana você aproveita com seus amigos. É meio diferente. Às vezes no final de semana a gente está trabalhando enquanto os outros estão se divertindo, A gente faz a festa da galera. Então as pessoas não conseguem entender muito bem como é um trabalho, que tipo de trabalho é esse, que se mistura com lazer, Porque é claro que na hora que eu estou fazendo um super show lindo, na hora que o show está acontecendo, eu também aproveito, eu acho maravilhoso, eu bato palma, me emociono, faz parte, Apesar da gente estar sempre em estado de alerta, mas faz parte também. Então, acho que nós produtores somos muito abençoados nesse sentido de poder estar trabalhando dentro de um ambiente de tanta alegria, de euforia, E dentro desse clima de lazer, Isso é realmente uma virtude da nossa profissão, Mas a gente não pode confundir, a gente sabe que a gente naquele momento está trabalhando, a gente não pode confundir, achar que a gente está na festa, porque a festa, apesar dela ter sido feita por nós, ela não é a nossa festa. A gente está ali para servir as pessoas que foram para aquele momento, E aí é engraçado, porque muitas pessoas me perguntam, Mas Carlinha, o que é produção cultural? O que um produtor cultural faz? Não faço a menor ideia do que o produtor cultural faz. Porque quando você vê o produto pronto da produção cultural, Quando você vê um espetáculo acontecendo, você está no teatro, tudo aconteceu e foi lindo, Você não imagina como foi que aquilo foi construído. Quando você senta no cinema e assiste aquele super filmão, você não imagina quantas pessoas estão trabalhando ali e fazendo aquilo acontecer. Bom dia, Atenas Estúdio, bom dia, Gera, que está aqui. Bom dia, coisa linda. Gera é uma das pessoas que faz o cinema em Pernambuco acontecer. É muito interessante isso, porque a gente tem um verdadeiro batalhão atrás e às vezes a gente não percebe. Tenta fazer um exercício, quando você terminar de assistir o próximo filme, fica para ver os créditos e só preste atenção em quantas letrinhas vão subir, quantas pessoas fazem parte da construção desse sonho. E isso, gente, é produção cultural, tá? Então, eu decidi que hoje eu vou responder a essa pergunta. O que faz um produtor cultural, Eu vou começar falando o que é produção cultural, assim, rapidamente. Bem, produção cultural é tudo que está em volta de um projeto onde o produto principal é a cultura, Tudo que está ali no entorno é justamente a produção cultural. É a produção cultural que faz a cultura acontecer, entendeu? E um produtor cultural é aquela pessoa que está por trás da produção cultural, ou seja, ele que está fazendo a produção cultural acontecer, consequentemente, é o produtor cultural que faz a cultura acontecer, certo? Ele não é o artista, mas ele é quem está do lado do artista, prestando atenção em tudo que é necessário ter, contratar, planejar, para que o trabalho do artista seja possível e seja viável, certo? Então, mas por que é que um artista precisa de um produtor cultural? Às vezes, o artista é o seu próprio produtor cultural, mas a função do produtor cultural em si, mesmo que ela seja desempenhada pelo próprio artista,
ela não pode ser negligenciada, ou seja, a gente não pode fazer de conta que ela não existe, certo? Porque essa função que cria condições para que a arte realmente aconteça, para que de fato o artista consiga fazer com que aquela arte de fato exista, certo? E aí, se ninguém assume a produção cultural ou a produção de uma ação artística, essa ação vai acabar, por exemplo, sem ter onde acontecer, né? Vão faltar coisas básicas que a gente não quer que falte, certo? Eu vou dar alguns exemplos do que um produtor cultural faz. Eu vou dividir isso em 4 etapas, né? Em 4 fases, para vocês entenderem melhor e conseguirem enxergar de uma forma bem clara mesmo. O que é que um produtor cultural faz, tá? A primeira fase de uma ação cultural é a fase de planejamento, certo? Nessa fase, o produtor cultural vai levantar todas as necessidades da ação cultural e vai planejar como é que essas necessidades vão ser contratadas, quanto isso vai custar, o que cada pessoa envolvida no processo vai fazer, certo? Eu vou usar o exemplo de uma apresentação de uma banda, por exemplo, certo? Um produtor cultural, por exemplo, a gente vai fazer um show de uma banda, certo? Então, o que o produtor cultural vai fazer nessa ação? Na primeira fase, que é a fase do planejamento, é o produtor cultural que vai definir qual é o local do show, qual é o equipamento de som e luz que vai ser contratado, o que vai ser servido no camarim, quanto vai custar cada ingresso, como esses ingressos vão ser vendidos, né? Quantos ingressos vão ser vendidos e quantos vão ser doados, porque a gente sabe que a gente tem que entregar para o patrocinador e tal. É o produtor cultural que determina também os horários do show, o horário da montagem, da desmontagem, tudo isso é o produtor cultural que define, né? Resumindo, na fase de planejamento, o produtor cultural vai parar para pensar como a ação cultural vai de fato acontecer, certo? A segunda fase é a fase da organização. É o produtor cultural que vai convocar as pessoas para participar da ação cultural, certo? É ele que vai combinar bem certinho quanto cada prestador de serviço vai ganhar, o que ele vai receber, como é que ele vai receber, qual é o trabalho dele bem certinho, o que ele vai fazer, tudo com riqueza de detalhes. Tudo isso é o produtor que vai entrar em contato com esses prestadores de serviço. É ele que vai ter essa lista de contatos, por exemplo, entendeu? É o produtor cultural que sabe exatamente o que cada criatura vai fazer naquele projeto, certo? E aí, voltando para o exemplo do show da banda, nessa fase da organização, por exemplo, o produtor cultural vai ligar para o responsável pelo equipamento de som, vai falar quantas pessoas tem tocando na banda, quais são os instrumentos que usa, né? E aí vai combinar qual é o equipamento que o cara vai levar, né? Vai combinar também a que horas ele vai chegar lá, a que horas ele vai montar, a que horas vai ser a passagem de som, que horas vai ser o show, quanto tempo ele tem para desmontar. Tudo isso é o produtor cultural que vai fazer na fase da organização, que é a fase que ele passa a mão no telefone e fala com as pessoas, certo? Resumindo, a fase da organização é a fase onde o produtor convoca as pessoas e deixa tudo bem acertadinho para que eles consigam, cada pessoa consiga fazer a sua função, consiga desenvolver a sua função, certo? Na fase da organização, o produtor entra em contato com as pessoas que ele planejou lá na fase do planejamento, tá? A terceira fase é a fase de coordenação. Nesse momento, o produtor cultural vai observar se todo mundo, todos os fornecedores, todos os prestadores de serviços estão fazendo exatamente o que foi combinado com ele, certo? Na fase da organização, o produtor combinou algumas coisas e na fase da coordenação ele vai prestar atenção se está todo mundo fazendo o que foi combinado, tá? Usando o exemplo do nosso show da banda, esse seria exatamente o dia do show. No dia do show, o produtor é o primeiro a chegar e é o último a sair, certo? Por que ele tem que ser o primeiro a chegar? Porque ele precisa ficar atento se os horários estão sendo cumpridos de verdade, assim. Então, por exemplo, se o primeiro a chegar vai ser a equipe de iluminação,
o produtor vai chegar antes da equipe de iluminação, porque na hora que é para a equipe de iluminação chegar, ele tem que perceber se ela de fato chegou. Se não chegou, ele vai ligar para a equipe entender o que está acontecendo. Porque pode ser que não seja nada, eles estejam ali estacionando, ou pode ser que tenha tido algum problema que o produtor vai ter que ajudar a resolver, tá? Resumindo a fase de coordenação, na fase de coordenação que o produtor garante que todos os acordos estão sendo cumpridos. É só isso que a gente faz no dia do show, gente. A gente vai somente prestar atenção em todo mundo para entender se está todo mundo fazendo tudo do jeitinho que foi planejado. E aí é massa porque a gente pode sentar e bater palma também. Vale muito a pena bater palma, aplaudir o nosso artista que está ali botando a cara dele para bater, né? A quarta e última fase é a fase de finalização. Nessa fase, o produtor cultural precisa olhar para trás e para frente da sua ação cultural. Eu explico. O produtor precisa olhar para trás e entender o que foi que deu errado, para olhar para frente e planejar a próxima ação cultural dele sem aquelas falhas, sem aqueles problemas que ele teve, tá? E aí nessa fase, é a fase que ele entrega os relatórios, entrega a prestação de contas, faz reunião de avaliação. E o objetivo dessa fase é fazer com que ele se aperfeiçoe cada vez mais, tá? No nosso exemplo do show da banda, essa fase começaria tipo no dia seguinte, o dia da ressaca. Não, tá, no outro dia. Com o produtor juntando todas as fotos e vídeos que foram feitos naquela ocasião. E aí ele vai escrever um texto onde ele vai dizer como foi que ele conseguiu cumprir tudo que foi prometido e tudo que foi exigido, né? Às vezes a gente coloca um projeto num edital, ou às vezes a gente recebe uma grana do patrocinador, e quando a gente faz isso, a gente diz exatamente o que a gente vai fazer. A gente diz assim, eu vou fazer o show de uma banda e 50% dos ingressos desse show, por exemplo, eu vou dar para instituições, organizações não governamentais, para ONGs. E aí eu vou fazer 3 apresentações dessa banda. Então, na hora da finalização, eu preciso comprovar que eu de fato fiz 3 apresentações, que eu de fato dei 50% dos ingressos para ONGs. Eu preciso comprovar tudo que eu prometi e tudo que o patrocinador exigiu. Então, se ele disse que a marca dele tinha que estar no banner, eu tenho que comprovar que a marca estava no banner, eu tenho que comprovar tudo que ele me pediu, tá? Resumindo, na fase da finalização, o produtor cultural comprova que realizou tudo que foi prometido e tudo que foi exigido naquela ação cultural e que ele se propôs a fazer, tá? Mas por que será que eu resolvi mostrar tudo isso para vocês? Porque tem umas pessoas que têm uma visão distorcida da minha profissão. Acham que a gente só trabalha no dia do show, por exemplo, né? Ou que nosso trabalho pode ser feito sem nenhum preparo. E aí o que acontece é que quando essas pessoas vão tentar fazer a sua ação cultural, dá um monte de problema, porque eles não enxergam antes todas as necessidades que precisam realmente para que aquilo aconteça, né? Pular essas etapas, essas fases que eu falei, é um perigo para o produtor e para a ação cultural, certo? Então, se você quer fazer uma ação cultural, se você quer executar o seu projeto cultural, se você quer realizar um sonho cultural, então presta atenção nessas coisas que eu estou te falando para você não pular essas etapas, né? Se você quer vir a ser um produtor cultural, é importante que você entenda que um produtor cultural ele tem fases para cumprir, que são fases de segurança, entendeu? Não é uma fase burocrática, eu tenho que cumprir isso por burocracia. Não, é para a gente ficar seguro mesmo, para que o nosso projeto saia do jeitinho que a gente está imaginando, sem perrengue, né? Sem tomar prejuízo, tá bom? Então, tentar fazer uma produção cultural sem entender os passos necessários para tudo isso acontecer com perfeição, pode ser um grande risco, certo? E aí, por isso que eu venho todos os dias aqui conversar com vocês. Eu quero dizer para vocês exatamente o que um produtor cultural faz
para que tudo aconteça de forma segura, entendeu? O meu objetivo aqui é livrar você dos riscos e dos prejuízos de uma ação cultural, né? Você vai fazer a sua ação cultural e você não vai correr risco nem vai tomar prejuízo, porque a gente vai conseguir planejar, estruturar bem direitinho a tua ação cultural para que você realmente consiga se livrar do fantasma, daquele medo que a gente tem de repente estar fazendo alguma coisa errada ou de repente estar esqueci de planejar alguma coisa e vou tomar um prejuízo por causa disso, tá certo? Todos os dias eu apareço aqui justamente para te dar essa segurança, né? E para mostrar também para as pessoas que não conhecem a profissão de produtor cultural, para mostrar para as pessoas que essa é uma profissão que tem estrutura, não é simplesmente eu chegar e curtir o meu evento. Isso daí é só a pontinha do iceberg. Claro que eu vou curtir o meu evento quando ele estiver pronto, mas a gente vai precisar estruturar a nossa ação cultural para que ela aconteça tranquilamente e para que ela de fato aconteça, porque senão ela não sai nem do papel, né? Fica lá no reino encantado dos sonhos e não vem aqui para a nossa vida real, tá? Então, voltando para a nossa pergunta do início. Ai, gente, foi mal. É que apareceu um negócio aqui no meio da tela. Voltando para a nossa pergunta do início, o que é que faz um produtor cultural? Resumindo tudo que a gente conversou hoje, um produtor cultural, ele transforma o sonho do artista em realidade. E ele dá 4 passos para isso acontecer, né? Ele dá 4 passos para tornar possível o sonho do artista. O primeiro passo é o planejamento, né? O produtor cultural para pensar como a ação cultural vai de fato acontecer. O segundo passo é a organização. O produtor cultural vai convocar as pessoas e vai deixar tudo bem acertadinho com elas para aquela ação cultural acontecer de forma bem legal. O terceiro passo é a coordenação. O produtor cultural vai garantir que todos os acordos sejam cumpridos. Tudo que a gente combinou com todos os fornecedores e prestadores de serviço sejam cumpridos. E normalmente esse é o dia do evento, esse é o dia da ação cultural em si, tá? A fase da coordenação. Quarto passo é a finalização. Nessa fase, o produtor cultural vai comprovar que realizou tudo que foi prometido ou tudo que foi exigido, né, da ação cultural para quem propôs que aquilo de fato acontecesse. Pode ser um patrocinador, pode ser um edital, enfim, para quem bancou a nossa ideia, apostou no nosso sonho e a gente vai comprovar para eles que a gente de fato conseguiu cumprir tudo que a gente tinha prometido e entregar tudo que eles exigiram. Essa é a quarta fase e a última fase da produção cultural. Se você quer saber mais sobre produção cultural, é só me seguir, me acompanhar. Meu nome é Carlinha Navarro e eu venho fazendo produção cultural desde 1999. E todos os dias eu venho aqui para te explicar, para te dar atalhos, encurtar esse caminho para a produção cultural ser mais fácil na sua vida e você não correr risco e você não tomar prejuízo. Essa foi a nossa conversa de hoje, mas amanhã eu estou por aqui de novo para a gente bater esse papo massa. Se por acaso você tem dúvidas, se você gostou desse conteúdo, por favor, curte e compartilha, né? E ajuda o algoritmo a fazer a gente se encontrar mais vezes. E se você tem dúvidas, escreve aqui nos comentários desse vídeo. Se é do modelo tímido, escreve no direct que eu te respondo e cria um conteúdo baseado nas suas necessidades. Vai ser massa para mim, porque eu sei que eu vou fazer um conteúdo que você vai gostar, e vai ser massa para você, porque eu vou fazer um conteúdo que vai te ajudar nessa caminhada, tá legal? Então, foi massa a sua companhia. Eu te encontro de novo amanhã. Um beijo enorme e fica comigo. Tchau, tchau.